Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós daremos sequência ao nosso projeto criando a tela de início, a tela principal, que o pessoal vai ter acesso aqui aos menus de acesso. Nós estamos um pouco a céu aberto aqui, então vai ter alguns sons externos que a gente vai ouvir durante a gravação. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós precisamos criar a tela de início, que vai ser a tela onde vai ter os menus, como por exemplo os botões de acesso para outras telas, como cadastro de produtos, cadastro de clientes, lançamento de vendas e por aí vai. E para isso, a gente pode estar excluindo esses dois componentes que nós criamos aqui, e a gente vai criar outros componentes. Para isso, vamos também conhecer um pouco sobre as organizações disponíveis aqui dentro do app. Bom, o que seria a organização? É a forma como os componentes vão ser mostrados e vão se organizar aqui na tela. Se eu pegar um botão, vocês vão perceber que ele vai estar aqui em cima, alinhado à esquerda. Se eu colocar outro botão, ele vai ficar embaixo. E se eu colocar um outro botão, ele vai ficar embaixo. Então nós conseguimos perceber que a organização padrão da tela aqui, ela fica em formato de coluna. Então vai se alinhando um abaixo do outro. É um efeito de coluna. E se eu quisesse que esse botão ficasse aqui, ó, nós precisaríamos utilizar uma organização horizontal, que seria um conceito, digamos, de linha. Então ele vai ser alinhado na mesma linha. Então basicamente nós temos organizações horizontal e organizações vertical, que são as colunas. Então se eu pegar aqui, ó, colocar esses três botões, eles vão se organizar em coluna um abaixo do outro, verticalmente, que é a organização padrão que a gente viu aqui, tá? Eu vou excluir esse componente e eu vou excluir esse componente. Se a gente voltar aqui na organização, tem outros tipos aqui, ó, como vertical scroll. Então você tem uma organização vertical que te permite scroll, da mesma forma que tem também horizontal scroll. Tem organização em tabela. Então aqui você vai ter basicamente o melhor dos dois mundos, né? Você vai ter linhas e colunas. Então você consegue organizar da forma que você achar melhor aqui, tá? E também temos aqui o Absolute. Vamos ver aqui, deixa eu ver se ele vai deixar eu colocar aqui. O Absolute é uma forma que você consegue colocar de forma livre em qualquer lugar da tela. Deixa eu colocar esse componente com largura máxima para a gente ver melhor, e altura máxima. Ó, observe que aqui eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser, tá vendo? Só que essa aqui não é uma forma tão interessante de estar utilizando, porque a gente não tem um dispositivo único, né, com uma tela igual para todo mundo. Por exemplo, se eu colocar o componente aqui, concorda comigo que nesse dispositivo ele vai ficar certo. Só que vamos supor que eu coloco num dispositivo maior, olha só, ele não seguiu um padrão interessante. Então dessa forma aqui a gente não costuma trabalhar. É bem raro a gente usar esse componente aqui, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Agora, se eu colocar, eu vou apagar aqui, ó. Na verdade eu vou colocar outra aqui em cima. Se eu colocar um componente de organização horizontal, dizer que a largura dele é a máxima, e colocar um botão aqui, digamos que é alinhado ao centro, olha a diferença. Aqui no celular ele está no centro, ó, bonitinho. E se eu mudar para o monitor, ele permanece no centro, ó. Deixa eu até mudar um pouco o fundo aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Olha a diferença, aqui ele permaneceu no centro, e quando a gente volta para o telefone menor, ele permaneceu no centro, ou seja, a responsividade está sendo aplicada aqui, enquanto num componente de layout absoluto isso não acontece. Então vamos apagar isso aqui. Então a gente já viu um pouco dos componentes de organização, e a gente vai utilizar eles aqui, tá? Eu vou colocar aqui primeiramente uma organização vertical, que é inclusive a padrão do aplicativo. E aqui o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma largura preenchendo de forma principal total, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço da tela. Só que você concorda comigo que às vezes a gente não quer que o conteúdo fique de fato
na borda aqui. A gente quer que ele fique, às vezes, com uma margem, né? Vamos colocar aqui que ele vai ocupar 95%. Observe que ele realmente não encostou, mas ele ficou encostado aqui. Porém, aqui não. Por quê? Porque se a gente for na tela 1, que é essa tela aqui, temos alguns tipos de alinhamento. Ó. Alinhamento está alinhado à esquerda. Se eu colocar o centro, agora todo o conteúdo vai ser alinhado ao centro, inclusive esse componente aqui. Agora ele está organizado ao centro. E ele ocupa 95% da tela, ou seja, ele não vai ocupar a tela inteira. Se eu colocar 50%, ele vai fazer um cálculo que vai pegar essa tela inteira, dividir por 2 e fazer a diferença aqui, um para cada lado, né? Vamos voltar aqui para 95. Então agora a gente tem um componente que ele não ocupa a tela inteira. E agora eu posso pegar aqui e colocar um botão. Esse botão, por natureza, ele fica com um espaço na largura dele desse tamanho aqui. Mas você pode voltar aqui também, nas propriedades dele, e colocar preencher principal. Ele vai ocupar todo o espaço da tela? Não, todo o espaço que ele tem. E se ele está embaixo aqui, né, ele é um filho de organização vertical, ele vai ocupar todo o espaço da organização vertical. Se eu pegar esse mesmo botão, Ctrl C, e dar um Ctrl V aqui na Screen 1, observe que ele é filho da Screen 1. Você viu que aqui ele ocupa toda a largura da tela. Mas aqui não, porque aqui ele está dentro de um outro componente, que por sua vez não ocupa todo o espaço da tela. Ele vai só até aqui na extremidade dele. Tá? Então deixa eu voltar aqui, vou apagar esse componente. Então esse primeiro botão poderia ser, por exemplo, o acesso ao cadastro de clientes. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui, ó, em texto do botão e colocar aqui, ó, clientes. Se eu colocar assim, ele já mudou lá em cima. E eu posso fazer algumas melhorias desse botão, como por exemplo, colocar um tamanho de fonte maior. Clientes aqui 50 ficou muito grande. Vamos colocar aqui, ó, 25. Já ficou um pouco mais interessante. Eu posso colocar aqui, ó, fonte negrito e poderia colocar outros tipos de informações aqui. Outra coisa interessante, a gente pode colocar uma imagem também. Se tivesse uma imagem para colocar nesse botão, a gente pode colocar. Ele tem uma forma que a gente pode colocar arredondado, retangular, oval. Aí ele muda um pouquinho como esse botão aparece aqui, tá? Deixa eu mudar o fundo aqui para ver se a gente consegue visualizar isso na prática. Ó, aqui clientes ficou oval, ficou feião. Retangular é o padrão. E a gente tem também levemente arredondado. Então fica um pouquinho mais bonitinho. Nesse caso eu vou voltar. Eu posso colocar até uma cor diferente. Vamos colocar aqui um branco. Vamos ver como é que vai ficar. Se eu colocar um branco como fundo e o texto ele fica aqui, ó, preto. Poderia trocar também o texto se eu quisesse. Então se eu voltar aqui embaixo, ó, cor do texto, posso colocar um azul. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Aí ele fica dessa forma aqui. Por enquanto eu vou deixar assim, só pra gente ir trabalhando, tá? Ah, eu quero um outro botão. O que que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl C, um Ctrl V, e ele vai vir aqui para baixo. Esse botão poderia ser o botão de produtos. Então a gente vem aqui embaixo, texto, e a gente vai colocar aqui, ó, produtos, certo? Se eu voltar aqui em cima, ele já está bonitinho. Ctrl C, Ctrl V. Posso criar um outro acesso que vai ser das vendas, né? Então eu posso colocar aqui, ó, vendas. Perfeito. E observe que a gente vai montando a nossa tela aqui, tá? Se a gente abrir aqui a organização vertical, observe que cada botão já foi criado aqui e o nome dele fica botão 1, botão 2, e a gente pode renomear isso. E é interessante que a gente faça isso, porque quando a gente chegar aqui nos blocos e for montar a lógica, ele vai ficar aqui, ó, botão 1. Quem que é botão 1? Se você não lembrar exatamente o que que é, você pode confundir. Então a gente recomenda, né, que seja feita a alteração desses nomes. A gente não, é recomendado que seja feita a alteração desses nomes. Então esse botão 1 é quem? É o botão cliente. A gente pode colocar aqui botão clientes, já ajuda a identificar. Porém, geralmente a gente usa abreviações, né? BTN para botão, e a gente coloca aqui, ó, clientes. Eu coloquei com um C maiúsculo porque eu não posso ficar dando espaço aqui dentro. Então, para não ficar tendo que colocar caracteres, a gente coloca aqui, ó, a cada nova palavra, uma letra maiúscula, e fica mais fácil a gente visualizar. Então esse é o BTN clientes, esse aqui é o BTN produtos, e esse aqui é o BTN
BTN Vendas, perfeito? Então essa foi a organização que a gente teve aqui no início. Então na próxima aula a gente vai criar as outras telas para cada botão fazer o seu devido acesso.